Boa tarde, my gang. Meu nome é Leandro Rodney, eu sei que lembras deste nome, apesar de já ir me apagando da tua mente, mas eu voltei aqui com o nosso programa Ponto Jovem e claro, senti saudades tuas, eu sei que também senti saudades minhas. Voltamos aqui para o nosso programa Ponto Jovem para continuar a alegrar as tuas tardes e as minhas tardes de cada sábado. Nós hoje vamos trazer temas totalmente interessantes, vamos partir desde o desporto até ao professorado. E vamos aqui também falar sobre vários temas, mas hoje trazemos aqui também um convidado muito especial. Este nosso convidado é o José. Ele que é um desportista e além de desportista também é um grande estudante. Vamos aqui também falar sobre como é que é este projeto de vida dele, como é que ele observa também o desporto cá em Maracuene, como é que ele pensou neste projeto que ele vai deixar aqui ficar. E também vamos viajar um pouco para o aniversário da Escola Comunitária Sagrada Família, que eu sei que tu vais querer acompanhar muito bem. E além disso, vamos buscar saber um pouco das nossas histórias com os nossos colegas. Vamos puxar aí uma reportagem da Britney que ela foi buscar a ideia de como é que os jovens observam os seus professores. Temos sempre aquele professor da escola primária que não gostávamos dele e também temos aquele que gostávamos. Como é que era a nossa relação com eles? Porque este mês é mesmo dos professores. E que haja paz. Boa tarde, José. Como é que está a correr-lhe este sábado? Felizmente o sábado está correndo muito bem e eu encontro-me bem de saúde. Sim, José. Por acaso é professor também. Então conta-nos um pouco sobre esta experiência como professor e tendo celebrado também o dia 12 de outubro, no domingo passado. Como é que está a correr a semana também como professor e tudo mais? A semana está a correr muito bem. A propósito, passei bem o domingo passado, dia dos professores. Sou um professor ainda em formação que tenho adquirindo experiências do dia a dia e estou a fazer uma assistência na Escola Comunitária Sagrada Família, onde é a escola que me formou desde o princípio até agora e a assistência está a ser muito boa mesmo, de verdade. Sim, aqui temos um José que vem desde há muito tempo a apaixonar-se por essa questão do desporto, da educação física. Conta-nos um pouco como é que inicia este José no desporto e ainda assim fala-nos um pouco sobre quem é José por trás de tudo isso. Sim, a parte que mais me toca é da 8ª classe. Quando entrei no ensino secundário, eu vinha da primária muito apaixonado pelo futebol, especialmente pela educação física. Então, quando cheguei à 8ª classe e um pouco mal da minha parte, deixei a escola de lado. Então passei mais a jogar futebol e dediquei mais no futebol. Depois, desde aí que meu pai chamou minha atenção, disse que não, se você quer praticar o desporto, deves compilar as duas componentes, a escola e o desporto. Então fui vendo que realmente ele tinha razão. Então passei a me dedicar no desporto, assim como na escola. Então compilei as duas componentes. Então essa paixão acabou surgindo desde então, quando na mesma 8ª classe, em 2019, conheci o Nesta. Ele dava treinos no campo municipal da Vila de Maracuene e a equipe dele era a melhor equipe do distrito de Maracuene. Jogava bem, eram formados desde a base até. Então, daí também surgiu a ideia de que, porque eu também não fazia parte dele, sendo que eu também apoio o futebol. Não fui para lá, fiz alguns testes e consegui entrar na equipe dele. Passamos a treinar, aprendi muito mesmo. E por isso eu tenho muito a agradecer a ele, porque ele despertou-me daquilo que é o futebol. Eu vinha com uma noção do futebol como sendo algo comum, mas ele mostrou-me que o futebol é uma ciência. O futebol tem várias componentes também que é necessário pensar. Está tudo programado, já tem livros, manuais que ensinam futebol. Então a paixão também, ele contribuiu muito no meu desenvolvimento como jogador. Infelizmente não consegui ir muito além do futebol e não consegui muito ir além do futebol. Atualmente estou a jogar o futebol recreativo Marambola aqui de Maracuene e por conta desse meu fracasso, digamos, no futebol, para o futebol profissional, tive uma ideia de pensar, assim como eu não tive oportunidades, vários jovens também, como eu, não têm essa oportunidade. Então, o que eu posso fazer no meu bairro? Então, surgiu uma pergunta de eu, como professor de educação física, como estudante, o que eu posso fazer para a minha sociedade? Sim.
Então, agora, como desportista, teve aí algumas vitórias, teve aí alguns episódios que lhe marcaram. Quais são os episódios que mais lhe marcam em termos de futebol na vida? O episódio que mais me marcou-me foi quando fui campeão do distrito de Maracuaíne, quando fizeram o campeonato de sub-15 em 2020. Eu, como havia dito, ingressei na equipe do Neste. Então, no primeiro ano que participamos num campeonato, fomos campeões. Então, eu era guarda-redes daquela equipe e saí como melhor guarda-redes. Sofri menos golos, então aquilo foi muito gratificante e simbólico para mim. Foi, digamos, o campeonato que mais me marcou, o título que mais marcou-me na minha vida como jogador. Sim. Além de guarda-redes, eu sei que também explorou outras áreas dentro do campo. Qual é a posição em que mais se identifica? Para além do guarda-redes foi no iniciados infantis. Fui guarda-redes, então desde esse momento acabou também, digamos, querer experimentar outras áreas, outras posições do campo. Atualmente jogo como defesa, então é a parte que mais me identifica como defesa. Jogo como defesa central, ou defesa direito, ou defesa esquerdo. É mais para partir, é ir para a agressividade ou é mais calmo assim? Não, sendo defensor, você tem dois lemas: passa o homem, fica a bola, ou passa a bola, fica o homem. Então esse é o principal lema do defensor. Não podem passar as duas coisas porque você estará batido. Então se o homem consegue passar a bola, deve ficar. Se a bola passa, o homem deve ficar. Então, ok. Ainda nesta altura, como é que é aquela relação de estar dentro de um campeonato? E sabemos que aí é uma série de questões que vão aparecendo durante o campeonato, são dificuldades. E como é que é estar num campeonato de futebol? Explica para todo aquele jovem que está lá em casa e que de certa forma gostaria de participar uma vez de um campeonato de futebol. Como é que é estar dentro de um campeonato de futebol? Estar dentro de um campeonato de futebol exige muita responsabilidade e determinação por parte de cada jogador, porque estar dentro do campeonato exige disciplina como jogador, entender-se e conhecer-se principalmente. São as partes mais importantes de estar num campeonato, e dentro do campeonato irão aparecer derrotas, vitórias, empates. Então você tem que saber estar, saber conciliar o psicológico e o físico. Então o campeonato de futebol é isso. Então tem duas componentes, o psicológico e o físico. Sabendo compilar esses dois componentes, você também vai ter sucesso na sua vida como futebolista. Sim, muito bem. Agora, eu tenho aqui uma questão que acho que carrego ela desde casa, né? Fala-nos também da questão do fracasso como um futebolista profissional. E ainda nesta situação, eu quero saber como é que foi aquela passagem de, ok, eu aceito que não vou chegar a ser um futebolista profissional, mas vou arranjar aqui uma área para poder me especializar, mas que ainda tem a ver com aquele que é o meu amor. Como é que foi tomar essa decisão, sabendo que desistiu daquele sonho de ser profissional e começar a ingressar para uma outra área, mas sem se afastar daquela que é a tua paixão? Primeiramente, volto a citar mais uma vez o Nesta. Fomos fazer jogos amigáveis na cidade. Então fomos jogar com o Black Bulls, Grupo Desportivo do Mafili, Fundação Real Madrid, jogando com aquelas equipes ali. Alguns de nós daquela equipe foram selecionados para fazer parte, para poder fazer teste naquelas equipes na cidade. Então apareciam dificuldades aí, e a principal dificuldade foi o tempo da pandemia. Então quando fomos selecionados, eu também estava naqueles selecionados, quando fomos selecionados para poder fazer teste, apareceu a Covid-19, infelizmente, e não podíamos dar continuidade. Mas, tirando essa componente, também tem um problema muito, que é o problema de chapa, transporte. Então, um jogador não tem dificuldades em conseguir transporte, sair daqui de Maracuaíne para ir treinar diariamente na cidade. Então, o transporte também acaba tornando-se um problema muito, que não facilita muito a vida. Então, para aceitar isso, primeiramente, foi difícil. Foi difícil aceitar que não iria dar continuidade, mas eu vi que não. Para a formação do jogador não é necessário só a questão dentro do campo. O treinador também é a parte mais importante na formação do jogador, das crianças. Também vi nessa comunidade que não. Agora vou tentar ver outra vertente. Eu não é de conseguir ser, ou não posso ser um jogador profissional,
mas vou fazer parte da equipe técnica, da formação dos jovens. Então eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideologia, então eu quero implementar aquela ideologia, quero transmitir o meu conhecimento para as outras pessoas, para que eles, no lugar que eu não consegui ter o sucesso, eles consigam alcançar esse objetivo ou esse sonho de ser um jogador de futebol profissionalmente. Sim. Aqui também traz-nos também outro assunto que ainda pode nos fazer falar um pouco, que é a questão das próprias dificuldades que os jogadores enfrentam em Maracuene. Como é que observa o desporto, vamos lá de uma forma geral, mas podemos também especializar um pouco mais no futebol em Maracuene? Como é que observa? Há avanços, estamos parados ou alguma coisa assim? Tendo em conta essa questão, é muito pertinente e o desporto em Maracuene, a nível geral, não está a evoluir tanto. Por quê? Por causa da formação básica. Não temos formações básicas, não temos clubes que formam as crianças desde a base. Então, desta maneira, vamos ter sempre dificuldade num futebol mais melhorado a nível dos séniores. Então, nós não podemos exigir uma qualidade dos séniores que nós não fornecemos desde a base. Para ter uma evolução em Maracuene, tinha que ter mais escolas de futebol ou mais clubes que trabalhem na formação. Então, quando trabalhamos a criança desde a sua infância, passa a ter aquelas fases, aquele progresso. Então, quando chegar nos séniores, vamos ter uma qualidade muito elevada. Então, uma das coisas também que aconteceu no campeonato municipal, a Liga Milionária que estava a decorrer neste mesmo ano, aqui em Maracuene, onde Micanino foi campeão, verificou-se que não tinha muitos atletas de Maracuene. Isto por quê? Porque não há formação. Levávamos atletas da cidade que já foram formados da base lá, via trazer aqui. Isso ofusca aquilo que é a juventude de Maracuene. Então, deste modo, não teremos vários jogadores que surgiram de Maracuene por causa da formação de base. Então, este é o nosso principal problema, que é a formação de base em Maracuene. Não temos. Sim. Aí já há um puxão de orelha para todos aqueles que têm a ver com o desporto em Maracuene, que temos que começar a fazer a formação de base. Mas aqui temos também, posso dizer que é um presente a nível ideológico que traz para o Maracuene, que é o teu projeto desportivo, né? Que é mais para os jovens ou as crianças também e adolescentes, de certa forma, que vão ter aí uma formação de base. E que eu podia aqui explicar a malta que está ali em casa, mas eu quero que a pessoa que criou essa ideia explique melhor. Explica melhor como é que é este teu projeto, como é que as pessoas podem, de certa forma, acessar este projeto e como é que elas podem apoiar para que este projeto surja em Maracuene, porque de certa forma nós queremos que Maracuene evolua a nível desportivo. É nessa vertente que eu criei o projeto para a evolução, uma vez que Maracuene já é um município. Então, neste município também deve ter em contemplação a componente desportiva. Não podemos ser um município sem um desporto. Então, o desporto é o desporto mãe, que busca massas ou que engloba muitas pessoas. Então, nessa vertente, o meu projeto consiste na minha trajetória como jogador. Então, uma vez que não há dificuldade na formação da base, criar um projeto ou criar uma base. Temos bairros, então eu estou a residir no bairro 9 de Setembro e na minha sociedade, primeiramente, o projeto consiste em abranger uma determinada zona, que é 29 de Setembro. Então, criar uma base, um núcleo, onde os jovens possam passar maior tempo, passar o tempo livre. Então, eles saem da escola, no tempo livre, em vez de estarem a praticar coisas ilícitas, estarem a divertir, uma vez que o desporto também promove a saúde física e saúde mental. Então, estarem ali a divertir. Então, o projeto consiste na criação de uma equipe, fundação de uma escola para o futebol. Então, onde estarão lá crianças da sua infância, iniciados, infantis, esse processo gradualmente. Então, conto com a ajuda de alguns amigos meus também que treinamos juntos, que alguns ainda treinam, para fazer parte disso. Então, como jovens, nós temos também a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, o projeto em si consiste na criação de uma equipe onde os jovens passarão a ter treinos. Então, eu e alguns meus colegas vamos dar treinos inicialmente. Vamos dar treinos de base, tudo básico para termos uma sociedade desportiva saudável. Então, as dificuldades que eu tenho no projeto é a ajuda de patrocínios. Ajuda. Então, está a ser muito, mas muito difícil mesmo ter ajuda.
para poder financiar o projeto está a ser muito difícil, mas isso não é uma dificuldade tão assim, porque persistindo é de conseguir aquilo que são os objetivos e também os objetivos da zona. Não, primeiramente na zona, no bairro 9 de Setembro, conto eu particularmente com a ajuda do Carlos Jack, é uma pessoa que eu tenho trabalhado com ele desde há muito, e até agora ele também disponibilizou-se em patrocinar o projeto. Primeiramente vinha fazendo campeonatos de curta duração, 1 mês, 2 meses, 3 meses, então ele era o patrocinador direto, ele ajudava com as medalhas, com os troféus, com as bolas, então eu fui ver que não. O campeonato não está a ser tão benéfico assim para a sociedade, porque eles jogavam, depois esqueciam, voltavam de novo às práticas ilícitas. Não, por isso que optei na criação de uma equipe de base. Então, agora, como é que os jovens que estão lá em casa podem apoiar, pode deixar aí talvez um contacto para que eles possam, de certa forma, entrar em contato para saber já mais detalhes sobre o próprio projeto? Acredito que seria mais fácil. Sim, sim. E outra coisa também que eu queria salientar, o projeto em si, como havia dito primeiramente no início da conversa, o projeto em si tem de englobar também 2 componentes, a desportiva e a escolar. Não é só vir jogar na equipe que pretendo criar na zona e desleixar da escola. Não, isso não será permitido. Um dos critérios mais importantes para ingressar na equipe é ter boas notas na escola. Então, mensalmente ou trimestralmente vamos fazer o controle nas escolas. Vai ter pessoas determinadas que vão para lá procurar saber o aproveitamento de cada jogador. Aquele que não estiver bem na escola terá que fazer uma paragem em que eu mesmo ou alguns dos meus colegas podemos dar explicação, auxiliar a pessoa com as determinadas matérias onde tem dificuldades. Então, deste modo, se ele consiga recuperar na escola, volta de novo a treinar. Então, não é só ir jogar e desleixar da escola, porque se nós formos a dizer que temos uma equipe, sim, as crianças podem em algum momento ir à escola gazetar, sair da escola e treinar, priorizar mais o treino além da escola. Então isso não será muito benéfico, não estaremos a evoluir, estaremos a decrescer a nível como sociedade. Então, combinando essas 2 componentes, trará mais evolução. Então, tem que ir bem na escola para poder vir jogar. Então, também é um incentivo. Quando mandamos a criança parar de treinar por causa da escola, eu acredito que, como a criança tem paixão pelo desporto, vai se dedicar mais na escola para voltar a treinar. Então, é basicamente isso. Então, para quem quiser apoiar o projeto, está bem-vindo com qualquer tipo de ajuda. Pode ser uma pessoa que tem conhecimento no futebol, que disponibiliza-se em dar treinos também, é bem-vindo. Então, o projeto no presente ano, então, estou para a organização do projeto e aquisição de patrocínio. Então, o projeto irá arrancar intensivamente no próximo ano, que iremos começar com os treinos. Então, esses meses que restam estão para aquisição de patrocínio, organização da equipe técnica, as pessoas que serão responsáveis por algum material, então, algumas ajudas. Então, no próximo ano logo iniciamos com os treinos. Então, para quem quiser ajudar, tenho o meu contato pessoal, que é 8507 42 770. 8507 42 770. Esse é o meu contato pessoal, em que a pessoa pode contactar-me para eu explicar ou expor mais o projeto detalhadamente de como irá funcionar. Muito obrigado. E agora, sei que aí em casa vocês acompanharam muito bem esta história de um desportista que de certa forma cria aí um projeto para que possa também abrigar outros jovens que têm um sonho de jogar futebol. Maracuém, que acabou de ser município, ainda não é assim tão crescido, ainda é um bebezinho, precisa também desenvolver-se em todas as suas áreas. Falamos de educação, falamos do desporto, falamos da cultura, entre várias áreas. E temos aqui jovens que estão a lutar para que esta mesma ação seja concluída. Nós não terminamos por aqui, então não godolemos, porque agora vamos chamar aí uma reportagem incrível
que foi a reportagem dos 15 anos da Escola Comunitária Sagrada Família, que também realizou-se na sexta-feira passada. E estivemos lá, acompanhamos todo aquele evento. Foi algo muito bonito, algo muito interessante. E há partes interessantes que vocês vão gostar. Professores dançam e dançam bem. Então agora peço aí para que possamos todos acompanhar esta reportagem e voltamos já já. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó Pátria amada, vamos vencer. Nossa terra nos pede, devemos ser nós mesmos a levantar Maramuene e carregá-la nos ombros. Teremos a saudade de todos nossos assuntos, até ficarmos conscientes pra precisar e esta vez não se trata de ir pra escola somente, seremos nós que mostramos um povo bem diferente, seremos nós que mostramos um povo bem diferente. Todos venham se juntar, teremos portas abertas, a Sagrada Família é para todos que querem. Também para os professores. Vamos entregar um pequeno símbolo de agradecimento pelo cuidado que tem com todos nós, alunos. Um pequeno agradecimento para dizer obrigado, senhores professores. Vamos à frente com força, porque são os pilares para a educação do nosso Moçambique. Obrigado. Vamos entregar o presente e vamos começar com o professor Leandro. Em seguida, a professora Rita. Professor Oliveira! Professora Lélia!
E ainda aqui nas nossas festividades, vamos agora entrevistar a nossa professora Epifânia. Ela que é representante também aqui da Escola Comunitária Sagrada Família e também diretora pedagógica. Vamos agora perguntar à doutora Epifânia, como é que está a correr este dia? É uma festa. A vida é uma festa. O dia está a correr muito bem. É dia da alegria. São 15 anos. 15 anos é uma vida. É um ser humano já com capacidade de perceber o que quer da sua vida. Então nós, como escola, estamos a celebrar esse dom da vida, esse dom da nossa existência. Nesses 15 anos nós acreditamos que já formamos homens que já sabem pensar, já sabem agir, já sabem refletir, já sabem resolver os seus problemas, os problemas da comunidade e os problemas da sociedade em geral. Sim, e sentimos aqui desde cedo que tem uma energia muito forte, porque aqui estamos a sentir que a professora mesmo está mesmo dentro desta festividade. Professora, sabemos que a escola também enfrenta sempre desafios, porque para constituir-se também e pôr-se na sociedade é preciso passar por esses desafios. E quais são as perspectivas que a professora tem ou vê para a Sagrada Família nos próximos anos? Voltando ao comentário que já dizia anteriormente, que desde cedo estou feliz, são 15 anos, fico muito feliz porque primeiro faço parte dos primeiros professores da Escola Comunitária Sagrada Família. Então, esses 15 anos eu celebro aqui, sei o que é trabalhar na Sagrada Família desde 2009 e hoje que estamos em 2025. 2009 por quê? Porque 2009 ainda eram turmas que pertenciam ao Guazamtini, eram salas anexas e a partir de 2010 passamos a responder por nós mesmos. Então isto é uma vida, tantos foram e são os desafios, só que é aquilo que eu tenho dito, uma vida sem desafios não é um desafio, não é vida, não é vida, porque se está tudo bem, você não sabe como caminhar. Então, a vida é um desafio, a escola é um desafio, o viver é um desafio, mas tudo é ultrapassado. Ultrapassado por quê? Como o nome da escola já diz, Escola Comunitária Sagrada Família. Isto é uma família, nós vivemos como família, juntos encaramos os problemas, juntos procuramos as soluções e juntos trazemos as soluções e trabalhamos. Perspectivando, primeiro é continuar a trabalhar, olhando para aquilo que é a nossa visão, aquilo que é a nossa missão, aquilo que são os nossos compromissos, que é trabalhar para o homem do hoje, o homem do amanhã. Nós queremos formar e continuamos a formar o homem que sabe responder às inquietações da vida. Sagrada Família trabalha para responder, porque nós não podemos formar alunos que recebem as coisas, não. Devemos formar alunos e formamos alunos que sabem dar as coisas e que sabem encarar as dificuldades da vida e procurarem as suas próprias soluções. Ficamos felizes porque esses mesmos alunos, quando ainda são nossos, acham que nós somos, que apertamos muito a vida deles, que nós somos chatos, mas depois quando aparecem, professores, estão aqui os certificados, nós nos informamos, somos professores, somos polícias, somos informáticos, somos várias profissões que eles vêm nos apresentar e hoje são esses mesmos alunos que até nos ajudam. Nós temos dificuldades em alguns setores e são esses mesmos alunos que nos ajudam. Então significa que Sagrada Família está a formar o homem para hoje, o homem para amanhã e o homem para sempre. Um homem que sabe fazer, sabe estar e sabe conviver com os outros. Muito obrigado. Esta escola nasceu do coração da congregação da Sagrada Família, herdeira de um carisma que une família, fé e educação, como três dimensões inseparáveis da obra de Deus. Tudo começou com Santa Paula Isabel Serioli, a mulher que conheceu a dor, o sofrimento e a solidão, mas que transformou essa experiência em maternidade universal. Depois de perder o esposo e os filhos, compreendeu que Deus a chamava a ser mãe de muitos, especialmente dos órfãos e dos jovens. Ainda aqui nas festividades da Escola Comunitária Sagrada Família, encontramos aqui o
Rosário Mariano. Rosário Mariano. Nós já sabemos aqui que o Rosário vem aqui como representante do grupo Mazafam. Rosário, como é que é estar aqui nesta comemoração dos 15 anos da Escola Comunitária Sagrada Família? Para mim é uma alegria imensa poder contemplar esse grande momento, porque é uma alegria poder fazer parte dessa escola, porque representa um feito muito grande. Essa escola despertou em mim o desejo de servir, o desejo de seguir mais a família, de seguir a Deus. Por isso é uma alegria poder perceber que tenho amigos, irmãos, antigos estudantes e novos estudantes que estão a fazer parte desse processo que vai ajudar tanto eles como a mim nessa carreira de amar ao próximo e perceber a Sagrada Família. Sim, Rosário, nós temos aqui um fato muito interessante. É também membro do Mazafam, o movimento acadêmico da Sagrada Família. Como é que é ter saído da carteira desta mesma escola e agora estar a ensinar a outros alunos? Esse é um grande histórico na minha vida, foi um dos mais feitos da minha vida, porque eu despertei em mim o desejo de ensinar na minha 8ª classe, quando eu conheci um professor muito importante na minha vida, que é o professor Gil Vicente Mata, quando despertou o desejo de conhecer mais a matemática e com isso poder ensinar os outros. Então, em 2021, quando eu estava na 12ª classe, eu comecei a fazer parte desse movimento Mazafam, que não era eu querendo me achar melhor do que os outros, mas eu transmitindo aquilo que os professores transmitiram para mim. Então é uma alegria para mim representar este grupo maravilhoso que ajuda os nossos novos alunos a perceberem que ir na escola não significa ser escravo, mas significa adotar novos conhecimentos, se abrir ao amor de Cristo, olhando para o próximo e ensinando ao próximo. Sim. Rosário, e agora, em jeito de conclusão, o que é que espera para os próximos anos na Escola Comunitária Sagrada Família? Para mim, espero estudantes que, de certa forma, talvez alcancem feitos mais grandes, possam conseguir entender que a Sagrada Família é um lugar onde nós aprendemos a crescer e talvez consigam atingir 20 valores no exame de admissão e consigam conquistar seus feitos na vida. Sejam bem-vindos de volta, Magang. Foi interessante ter viajado convosco para a Escola Comunitária Sagrada Família, onde podemos ver ali alguns passos universais dos nossos professores. Para quem também assiste o nosso programa há muito tempo, também sabe que eu sou um bom dançarino e ainda podemos perceber ali a questão do reconhecimento que foi dado aos professores. Vimos também ali o hino da própria Sagrada Família, vimos o hino nacional, vimos ali alguns discursos em que foi uma festa completa. Tinha ali uma feira gastronômica. Além de uma feira gastronômica, tínhamos ali algumas apresentações artísticas, o que não pode faltar para que possamos ter uma festa totalmente completa. Mas agora eu vou aqui fazer uma questão ao José. Fui também um aluno da Sagrada Família. Conta-nos lá como é que é sentir essa comemoração dos 15 anos da Sagrada Família, tendo passado de lá e agora também estando a lecionar lá. Como é que é este assunto? Primeiramente, falar da Sagrada Família, estaria a falar da minha segunda casa. Uma vez que eu entrei lá, um menininho, e saí de lá um adolescente, um jovem ciente daquilo que é a vida. Então, primeiramente, falar da Sagrada de novo é expor aqui o lema. A Sagrada Família tem como lema educar e dar a vida. Um jovem bem educado é uma pessoa que tem uma vida saudável. A educação é a base da vida. Então, a Sagrada Família prioriza isso. A educação é dar a vida. A Sagrada Família ela é uma escola muito boa. Tem várias componentes lá. É uma das escolas que tem a ver também que tem em conta a saúde mental, tem lá um psicólogo. Uma das coisas que várias escolas aqui a nível de Maracuene e algumas fora de Maracuene que não tem um psicólogo. Então, elas também tratam lá a saúde mental das crianças, uma vez que a juventude agora precisa de um acompanhamento especial, tendo em conta a sua saúde mental. Então, a Sagrada Família enfatiza esse processo da saúde mental, a educação em si. Os professores da Sagrada Família também são professores muito atenciosos, têm uma metodologia muito
eficaz que se adapta a qualquer necessidade do aluno, tendo em conta as suas dificuldades. Temos também um diretor muito simpático, ele que se preocupa com as questões de cada aluno, faz menção também, conhece a maioria dos alunos, as suas personalidades. Então, Sagrada Família é um lar. A pessoa que entra na Sagrada Família entra sem noção da vida e sai de lá um jovem, uma pessoa com noção da vida. Então, crescer na Sagrada Família é crescer numa comunidade religiosa, uma comunidade estudantil. Você cria vínculos que se estabelecem para toda a vida. Sim. Muito obrigado por deixar aqui ficar a sua opinião da Sagrada Família. Eu também passei da Sagrada Família, foi muito interessante estar lá. Falamos aqui também sobre a questão da vertente psicológica. Vamos aí também falar que é muito importante a saúde mental dos jovens. A Sagrada Família tem muito tocado neste assunto, que é muito pertinente nesta altura em que os jovens precisam mesmo se enquadrar, uma vez que estamos numa fase em que a mudança para uma fase mais digital tem penetrado nas nossas sociedades. Temos agora a ideia de que nós precisamos também lutar e comemorar, de certa forma, aquilo que são os nossos ganhos. Gostaria também, neste momento, pedir ou agradecer à Sagrada Família pelo trabalho que tem feito na sociedade, felicitar aos 15 anos da Sagrada Família. Falou aqui também do irmão Stefano, que é o nosso diretor, que também para mim é um pai. Um beijo e um abraço aí, papá, estamos juntos. E falar também daquilo que é a própria questão universal. Vamos educar, que de certa forma educar é dar a vida. Vamos agora também puxar uma parte muito importante para virem ficar aqui conosco, que são os jovens, as crianças que foram entrevistadas aí, foram falando um pouco sobre as suas experiências com os seus professores, contaram um pouco sobre aqueles professores chatos, apesar de que são chatos, mas para um bom sentido, aqueles professores também que são os mais engraçados, aqueles professores que nos contavam muitas histórias e aqueles professores que de certa forma marcaram aquilo que foi a nossa fase estudantil. Eu estou aqui contigo para podermos assistir. Vamos a isso e voltamos já já. Como é que é, Magengue? Saudações a todos que estão conectados ao Ponto Jovem. Boa tarde para si, Leandro e toda a equipe do programa Ponto Jovem. Mês dos professores, aqueles que se dedicam o seu tempo, paciência e amor para formar as futuras gerações. Estamos aqui para ouvir os alunos o que eles pensam sobre os seus professores, que histórias e mensagens têm para partilhar com quem todos os dias ensina, orienta e inspira. Vamos descobrir juntos? Para mim, os professores têm o papel de educar, não só a educação, quer dizer, escolar nem acadêmica, mas são como os segundos pais. Para mim, é como segundo pai. Muito bem. O que torna um professor inesquecível? Para mim, o que torna o professor inesquecível não são só as aulas que vai dar, é o modo como dá as aulas. Porque, por exemplo, eu tenho um professor que, para além de ensinar, no que diz respeito a aulas escolares e tudo, ele dá lições de vida muito interessantes daquilo que foi o percurso dele como aluno antes de se tornar professor. Muito bem. Como seria um mundo se não existisse professor? Eu acho que é horrível, porque primeiro não teríamos a educação escolar e nem teria todas as lições que eu aprendi para com eles até hoje. Tens algum professor que te inspira e diz o porquê? Tenho sim, mas infelizmente faleceu esse ano. Ele me inspirava, o nome dele é professor Casimiro, era o professor de física. Ele me inspirava pelo modo como ele dava aulas, porque nós tínhamos um medo saudável por ele, não porque ele era agressivo, mas porque ele conseguia explicar quais seriam as consequências que nós podíamos vir a ter no futuro se nós não seguíssemos aquilo que ele dava ou aquilo que os outros professores davam como lições. Então, tenho muita falta dele mesmo. Para ti, o que os alunos devem fazer para tornar o trabalho do professor mais fácil? Ser obedientes. Não obedecer só ao professor, mas também ao regulamento escolar, ao diretor e tal. Ser obediente, acho que é um fator importante para que os professores possam facilitar a nossa vida também, porque acabam por sobrecarregar alunos que também não têm culpa nenhuma por conta da forma de agir de alguns dos nossos colegas. Eu gostaria de mandar um beijo e um abraço para o meu diretor de turma, professor Boani, para os meus pais e para os meus irmãos. Os professores têm um papel muito importante na minha vida,
pois eles são muito especiais porque não vou dizer sobre a educação, porque nós já vemos com a educação de casa, mas eles têm implementado muito na nossa vida e também eles nos formam para o futuro. Muito bem. O que achas que torna um professor inesquecível? É a maneira dele de ser e de explicar as suas aulas. Como o professor explica, aquele modo de brincar com os alunos, aquelas diversões, mas que tem a ver com a aula. Isso é que torna um professor inesquecível. Caló, me diz, como seria o mundo se não existisse professores? Seria um desastre de uma de cabeça para baixo, porque os professores, para sermos o que somos hoje, mesmo a jornalista para ser o que é hoje, é graças ao professor. Então, o mundo sem o professor seria um desastre mesmo. Tens algum professor que te inspira e me diz o porquê? Sim, tenho um professor que me inspira, o professor de Química. Principalmente eu gosto muito de Química e ele me inspira muito, como eu disse antes, da forma dele de dar aulas. Ele é muito sério também. Sou sério, ele é bom mesmo em dar aulas. O que os alunos devem fazer para tornar o trabalho do professor mais fácil? Contribuir não fazendo barulho, respeitando as regras do professor, saber se comportar e saber se adequar no momento de sala de aulas. Muito obrigado, Caló. Últimas considerações? Mando um beijinho para o meu professor, um abraço e todos os meus colegas e a minha família, minha irmã. Eu posso dizer que o papel que um professor tem na minha vida é de me ensinar para eu saber mais do que as coisas que me ensinam em casa, porque em casa são coisas diferentes que o professor me ensina, como educar e educar as pessoas, e o professor me ensina eu a saber e viver e a saber o que eu quero fazer na vida. Exato. O que achas que torna um professor inesquecível? Sim? O que achas que torna um professor inesquecível? Um professor inesquecível. Tudo bem. Como seria o mundo se não existisse professores? Seria muito diferente, sim, porque eu não teria como saber como viver e aprender as coisas que não me ensinam em casa. Sim. Tens algum professor que te inspira e diz o porquê? Tenho sim algum professor, meu professor de Química. Ele me diz o que eu tenho que fazer. Ele me ensina de que na vida não é como agora alguns usam a tecnologia. Já ele nos ensina para que nós saber pensar e não usar muito na tecnologia, não entrar muito na tecnologia. Tudo bem, querida. O que os alunos podem fazer para tornar o trabalho do professor mais fácil? Entender o que ele fala, compreender. Quando ele dá uma tarefa, fazer, e se tens dúvida, falar para ele. Muito obrigada. Porque sem isso ele não vai poder saber se aprendeste ou não. Sim. O papel que o professor tem na minha vida. O professor, para mim, é uma pessoa muito importante, porque através dele nós aprendemos como gerir a vida, como ver o nosso futuro, como fazer com que, se haja algum problema, resolver, por exemplo, o empreendedorismo. Ensina-nos a gerir os nossos negócios, ensina-nos sempre a economizar para o futuro. E temos a história, que nos ensina sobre o nosso passado e para sabermos o que aconteceu no passado, qual foi o erro para nós não cometermos agora no dia de hoje.
O que achas que torna um professor inesquecível? Um professor inesquecível. Para mim, o que torna um professor inesquecível é da forma como ele dá aulas, da forma como ele explica a matéria. Por exemplo, ano passado teve um professor que eu podia não entender tudo, mas sempre quando eu podia querer sair, mas na hora dele eu não conseguia, porque ele tinha uma forma de explicar extraordinária. Sempre quando explicava, muitos podiam dizer que não entendem, mas sempre tinha algo, ele que me atraía. Então, basicamente isso. Como seria o mundo se não existisse professores? Para mim seria uma miséria. Seria um mundo sem ordem, porque o professor sempre nos ensina que como devemos gerir as nossas coisas, como é que devemos fazer para no futuro sermos pessoas importantes. E o mundo sem professor, nem quero imaginar, porque o professor para mim é o mais importante. Tens algum professor que te inspira e me diz o porquê? Sim, tenho. O professor Nelson de matemática. Ele me inspira porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de matemática, mas quando eu encontrei ele como meu professor de matemática, algo me disse de que continua aí, porque ele muitas das vezes entrava na aula de matemática, podia não dar matemática, ver que essa turma tem dificuldades na biologia. Ele sempre arranjava uma forma de nos explicar, arranjava uma forma, mesmo for história, ele sempre arranjava uma forma de nos explicar quase tudo, nos ajudava em todas as disciplinas, por isso que me inspiro muito nele. Uau! O que os alunos podem fazer para tornar o trabalho do professor mais fácil? Primeiro, fazer os trabalhos de casa. Segundo, parar de usar inteligência artificial. Terceiro, quando estiver na sala, parar de discutir com os professores, parar de estar sempre aí querer cabular, estar toda hora a conversar. Muito bem, ouvimos e podemos perceber que o professor é muito importante para nos instruir. Passo a bola para ti, Leandro. Muito bem, Magangue, voltamos aqui no nosso programa depois disso que foram os depoimentos desses jovens que deixaram ficar aí a opinião sobre quem foram os seus professores preferidos, como é que foram, quem foram os professores chatos, e nós todos passamos por isso desde o momento que nos fazemos alunos, né? Nós passamos por esses momentos e temos aí sempre esta questão mesmo ideológica. Eu vou agora perguntar a ti, José. Quem são os professores que te marcaram? Será que teve um professor chato, alguma coisa assim? Fala-nos um pouco sobre os professores que mais te marcaram e que, de certa forma, como agora és um professor, vais também seguir alguns passos destes mesmos professores. Então, tendo em conta essa questão dos professores que marcaram-me e alguns que não posso dizer que não ia muito com a cara deles. Então, tendo em conta essa questão de não ir muito com a cara deles, os alunos têm essa questão porque quando não entendem uma determinada disciplina, então basicamente também não vão com a cara do professor. Então eu também no tempo que estava também ia nessa vertente, então não gostava muito dos professores de inglês e em algum momento de matemática, porque são disciplinas que eu não ia muito com a cara dos professores. Então tirando outras disciplinas como química, física, biologia, então eu me dava bem com os professores porque eu entendia aquelas disciplinas. O professor que mais marcou-me foi da Sagrada Família, o professor Raimundo. Então, isto me inspirou muito também na questão da educação física e agora também estou a trabalhar com ele juntos. Então, eu me inspiro muito nele, na metodologia dele de dar aulas. Eu também quero ter um pouco da bagagem dele como profissional de educação física. Também outro professor também que marcou muito foi o professor Jacinto Pequenino, de filosofia. Ele foi meu DT no meu último ano, quando eu estava fazendo o ensino médio na Escola Comunitária Sagrada Família, da 12ª classe. Marcou muito porque eu era o chefe de desporto da turma e ele, como sendo nosso DT, tivemos um jogo difícil. Então, para ele, então, viu aquilo como uma oportunidade. Então, sentamos com ele na sala e explicou-nos de como nós podíamos avançar para poder ultrapassar aquela dificuldade ou aquela turma que nos dava tanto problema. Então ele explicou-nos algumas táticas no quadro, então alguns esquemas táticos. Então desta maneira eu fui perceber também que o ser diretor de turma exige muito disso.
exige muito o saber compreender os alunos em determinados momentos. Então, desde aquele momento que ele fez aquilo, ele tinha também conversa conosco. De algum momento dava-nos algumas conversas só de rapazes, mandava sair as meninas, conversava conosco acerca da vida social, acerca da vida, posso dizer, da educação sexual. Também nos dava alguns feedbacks de como podíamos prosseguir como jovens. Uma vez estávamos na fase da puberdade, naquela fase em que os jovens também tendem muito a se perder. Então ele nos dava também aquele feedback. Então marcou muito, foi um grande pai para mim também. Muito obrigado. Dessa forma, mandar aí um abraço para o professor Raimundo, que também posso lhe chamar de Simões, ele também me chamou muito assim. Mandar um abraço também para o professor Jacinto e para todos os outros professores que ainda celebram neste mês o seu mês dos professores, que é um mês muito importante, porque estes senhores é que tornam o nosso país um país que vai para frente, não para trás. Queremos um país melhor, um país que dia após dia vai melhorando naquilo que são as suas qualidades. E estes mesmos profissionais que vamos ganhar através dos professores é que vão beneficiar o nosso país. Então que a escola seja mesmo a nossa segunda casa e que possamos aprender sempre. E ainda neste momento quero endereçar a nossa homenagem como grupo Feedback Juvenil ao professor Antero, que já não está entre nós. Este que foi um professor que deixa o seu legado em Maracuene e, além de deixar o seu legado em Maracuene, ele ensinou-nos na prática. Ele era um professor de história, ensinou história na prática, dando-nos conselhos, fazendo-nos refletir sobre a sociedade, dando observações sobre a sociedade e como é que nós devemos nos comportar. Agradecer ao mesmo professor Antero, porque o seu legado estará sempre entre nós. Ele que foi um professor que fez-nos refletir sobre a sociedade, fez também nos refletir sobre aquilo que são as questões que mais aterrorizam a nossa sociedade, fez-nos refletir sobre qual é o futuro desta mesma sociedade e dava-nos aulas de histórias práticas. Nós olhávamos para a história não só como uma disciplina, mas também como uma forma de ver o mundo. E desde já, Magang, eu prometo continuar aqui convosco. Desta vez não me faço mais ausente. E espero continuar contigo. Magang, voltamos a ver-nos no próximo final de semana. Mas agora peço primeiro ao José que deixe ficar as considerações finais e depois despedimos a malta que está lá em casa. E voltamos a ver-nos. Deixar uma contribuição muito importante como jovens de Maracuene em particular. Como o Leandro também tem contribuído muito para a evolução daquilo que é a nossa comunidade ou o nosso município de Maracuene. Então, deixar também para os jovens que entrem nessa emancipação daquilo que é a evolução do nosso município, uma vez que quando vamos para a cidade, as pessoas veem Maracuene como sendo uma zona morta, um mato, então, diga-me a expressão. Então, nós como jovens de Maracuene temos essa grande responsabilidade de fazer evoluir Maracuene, dar uma nova visão ao nosso município de Maracuene. Então, essa mensagem de justificar cada jovem onde esteja em Maracuene é só se fazer essa pergunta: o que eu faço para a evolução daquilo que é o meu município? Muito boa tarde e continuação de um bom dia. Então que seja mesmo um Maracuene para os que amam Maracuene e voltamos a ver-nos no próximo final de semana. Não saiam daí. Tchau, tchau.